Tantas são as coisas graves que acontecem no mundo que o mais grave é tentar compreender como é que determinadas pessoas não enxergam aquilo que está na cara delas. Netanyahu consegue, em Israel, aprovar o fechamento de órgãos de imprensa, Al Jazeera, a empresa de notícias também do Catar. Simplesmente assim. E cadê a turminha aí da liberdade de expressão? Nada, né? Em Israel, as mobilizações populares são cada vez maiores, pedindo eleição no parlamento e destituição do Netanyahu. E o Netanyahu o que faz? Explode um posto consular, ou seja, explode um lugar, um espaço que, segundo as leis internacionais, seriam invioláveis. Fez isso com o posto consular do Irã na Síria. Goste eu, não goste eu, existem acordos internacionais. E assim como o Bolsonaro se escondeu na Hungria, na embaixada da Hungria, o fez por quê? Porque um posto de representação internacional, ele é inviolável, segundo as leis internacionais. Portanto, não poderia o Netanyahu bombardear um posto diplomático em qualquer lugar que fosse, de qualquer país que fosse. Mas fez. Mas será que fez só porque ele é o sanguinário que se demonstrou ser? Não. Ele fez porque, como está cada vez mais isolado, os Estados Unidos, imediatamente a aprovação da lei de Netanyahu mandando fechar órgãos de imprensa, se manifestaram contra Israel. Então, Netanyahu está cada vez mais isolado e ele precisa o quê? Gerar o pânico internacional, alastrando a guerra, aumentando a guerra, fazendo a guerra que hoje se localiza naquele morticínio em Gaza, fazendo-se estender para a região. Dessas são as coisas que não tem como explicar. Quer ver outra coisa que não tem como explicar? O famoso foro privilegiado. Qual é o privilégio que alguém tem em ser julgado em uma e única instância? Nenhum. Qual pessoa preferiria isso? Nenhuma. Se ela pode ser julgada em primeira, segunda, terceira e eventualmente quarta instância, por que ela quereria ser julgada em uma única? Moral da história, o foro que dizem privilegiado não traz privilégio nenhum, ao contrário. É por isso que o nome é foro por prerrogativa de função. E é de função, isto é, em razão do cargo. É por isso que juízes de primeiro grau não podem julgar desembargadores, não podem julgar ministros da Suprema Corte. Porque a prerrogativa é da função e não da pessoa. Então, quando se vê os irmãos Brazão e Bolsonaro esperneando porque o Supremo vai modificar uma interpretação errada, produzida por Barroso, conduzida, ou melhor, por Barroso em 2018 na esteira da Lava Jato, o esperneio é total. Por quê? Porque eles sabem que, a manter a interpretação atual, perdeu-se o privilégio. Qual o privilégio? Renuncia ao mandato e a decisão cai para a primeira instância. E aí, 302 anos para ter julgamento. Como é que pode gente entender que isto é privilégio? Não falo nem do comum dos mortais. Falo de certos jornalistas que dizem bobagens que não acabam mais. Bolsonaro está muito afim de que o foro e a regra do foro por prerrogativa de função continue como está. Não quer a modificação. O Supremo se deu conta de mais um erro que cometeu, um erro gigantesco. Já disse isso também relativamente à questão
do financiamento de campanhas eleitorais. Erro gigantesco. Um dia talvez corrija. Mas isso tudo, acreditem, nesta segunda parte da minha fala, ainda são os efeitos do lavajatismo que estão sendo varridos. O lixo está sendo ainda recolhido. É muito podre o que o lavajatismo fez com o direito brasileiro. Mas esta é a seção das coisas impossíveis de entender. Olhem as imagens de Gaza. Aquela gente sendo morta pela fome. E o Netanyahu dizendo que vai seguir tacando-lhe bomba. Olhem as imagens do hospital. A mídia já publicou aí imagens do hospital antes e depois do ataque do governo de Israel. E aí vocês vão dizer que quem critica isso faz uma fala antissemita? Desculpem, vejam as multidões em Tel Aviv. Vejam as multidões em Tel Aviv, pedindo a substituição do governo sanguinário, autoritário, totalitário de Benjamin Netanyahu. Como diria o Bolsonaro, do amigo Natanael, que dia desses recebeu Tarcísio e Caiado, e lado a lado tiraram fotografias com sorrisos largos. Que mundo vive essa gente? Vejam agora o que Tarcísio está querendo fazer com a Polícia Militar de São Paulo. Mas isso é tema para outro comentário. 100.000 homens armados. E o secretário de Segurança quer mandar para casa todos aqueles coronéis que discordam dele, ficando somente com os coronéis alinhados com a extrema-direita de São Paulo. Pensem bem onde isso pode dar. A democracia exige atenção todos os dias, todas as horas, aos pequenos fatos. Hoje é 1º de abril e não é mentira. O golpe de Estado no Brasil aconteceu hoje, de verdade. Se instalou pelo ato institucional número 2, no dia 2 de abril. Quando o Supremo, por exemplo, passou a ter 16 ministros e não 11, como sempre foi. O Supremo deu apoio ao golpe, para logo depois ter seus ministros cassados. Mas a vida é assim, existem coisas que estão postas nas nossas caras de uma maneira tão clara, tão cristalina, tão meridiana, que a pergunta é: como é que não enxergam? Ou enxergam e sabem que mentem, e sabem que tem trouxa para todo gosto para seguir atrás desta curriola. Porque trouxe Israel, porque trouxe Brasil, porque trouxe coisas que são fáceis de compreender, porque estão na nossa frente, porque a extrema-direita não é um movimento brasileiro, ele é um movimento que se espalha pelo mundo. E os parceirinhos da extrema-direita brasileira, o governo de Israel, Benjamin Netanyahu, para o iletrado do Bolsonaro, o meu amigo Natanael. Durmam-se com barulho desses. Aliás, péssimo trocadilho, considerando as bombas que esses caras largam todos os dias na cabeça de todos aqueles que não concordam com o totalitarismo que vem sendo trabalhado por esta turma mundo afora.